Viva pelo Espírito. Gálatas 5, 16, 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Sabe, uma das maiores batalhas que atua na vida do ser humano é ele se sentir aceito por Deus, independente de si próprio. Pois, no dia que Adão pecou, os seus olhos se voltou para si e não mais para Deus. Aliás, o primeiro sentimento que entra quando pecamos é o medo. Ele disse, tive medo. E diante desse sentimento, a primeira atitude que tomamos é se esconder da presença de Deus. Aliás, o único lugar com poder suficiente para restaurar a vida do homem caído. Saiba que Deus te amou e te aceitou, apesar de você cair, apesar de você ter suas fraquezas, apesar de você não se aceitar. Apesar de Deus odiar o pecado, Ele te ama, mesmo quando você peca. Apesar de você cair, Ele te levanta. Apesar de você ser fraco, Ele é a sua força. Apesar de você não se aceitar, Ele te aceitou. Eu ouvi alguém dizer, os nossos pecados nos separam de Deus. Sim, um dia Ele nos separou, mas fomos reconciliados com Deus em Cristo. 2 Coríntios 5, 18 a 19 diz assim, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ah, então eu posso viver pecando? Claro que não. Nós somos a imagem de Deus. Logo, Ele é a nossa referência, certo? E Ele é santo. Ele te aceitou, mas não aceitou o pecado. Por isso Ele enviou Jesus para resolver o problema do pecado. Assim também você precisa se aceitar, independente do seu pecado, mas nunca aceitar o pecado em você. Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ele está dizendo, vocês não estão escravizados à lei, vocês são livres, mas não usem dessa liberdade para aceitar o pecado. Vença essa natureza até que a carne não tenha mais força em você. Então vamos juntos agradecer a Deus. Diga comigo, obrigado, meu Deus, porque o Senhor me aceitou, apesar dos meus pecados. O Senhor me aceitou, apesar de muitas vezes eu não me aceitar. E eu posso me aceitar hoje e chegar à tua presença, pois o Senhor me aceitou primeiro. E sei que na sua presença o pecado não terá força de prevalecer em mim, pois mesmo quando eu peco, eu não aceito o pecado em mim. Então viva pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.